puta do barulho. E aí, Camila, beleza? Bom dia. Então aqui eu tô pra falar de um assunto que teve a ver com ontem, né? Ontem era pra rolar o Bom Dia Psicanálise, Bom Dia Carol, e eu simplesmente embalei no sono, assim, fui embora. É muito legal isso, porque eu despertou às 5h20, que eu costumo levantar às 5h20, 5h30, quando eu faço de casa, quando eu faço do consultório, eu tenho que acordar mais cedo. Mas aí despertou e eu não me, né, eu levantei, é, fui lá pro escritório, dei uma olhada nos livros, pessoal, qual que vai aqui, aí escolhi o livro, escolhi o tema, li, falei, bom, vou entrar ao vivo, entrei ao vivo, comecei a falar, só que daí, no meio do Bom Dia Psicanálise, ficou acontecendo umas coisas muito fora do que é o normal, né? Foi quando eu questionei assim, caramba, eu não tô acordado, cara, eu tô dormindo. Aí quando eu li assim, já tinha passado do horário, eu estava dormindo, né? Isso daí, obviamente, tem a ver com desejo. Eu achei engraçado, uma pessoa postou assim, mesmo dormindo, você tem que estar trabalhando. Não sei se foi para essa via, mas a ideia é mais ou menos assim, né? O sonho entra como guardião do sono. A ideia, isso que eu estou falando está tudo baseado na interpretação dos sonhos do Freud, em que ele coloca que a ideia é que a pessoa, quando for dormir, que ela permaneça dormindo. Aí exemplos claros disso, e obviamente o sonho ele entra dentro dessa perspectiva, do princípio de manter a pessoa dormindo porque ela precisa descansar, porque precisa, enfim, descarregar a tensão, essas coisas todas. E aí a ideia que se tem, e todo mundo já passou por isso, obsessivo trabalha até quando dorme. Não, mas não foi só isso, eu tava trabalhando, mas ao mesmo tempo o Bom Dia tava rolando numas dunas, cara, numa praia muito legal, e aí começou a acontecer umas coisas meio aleatórias, eu falei, cara, o Bom Dia não é assim, tá acontecendo alguma coisa acontecendo. E, putz, apareceu o Thor na história. E aí o Thor. Eu não vou ficar falando aqui dos conteúdos do meu sonho, né? Mas foi muito engraçado. Teve uma parte que assim, não, tem alguma coisa errada aqui na história. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Mas pensando ali no Freud, ele coloca, né? Se, por exemplo, quando você quer. Você tá dormindo e vê a vontade de fazer xixi, e lembrando que o sonho é o guardião do sono, ele quer que você continue dormindo. Então, o que você faz? Você produz um sonho de que foi fazer xixi. Né? Então, você está lá com vontade. Quantas vezes não aconteceu isso? Aí você então estava lá e, sei lá, foi no banheiro, fez xixi, beleza. E aí, daqui a pouco você está lá e de novo aparece vontade de fazer xixi. Muitas vezes você monta um outro sonho em cima disso. E se tudo der certo, se a vontade de fazer xixi não for maior do que aquilo que o sonho conseguiu despistar, conseguiu resolver, conseguiu amenizar, a pessoa continua dormindo e beleza. Né? Alguns não, alguns vão lá e tem. É um tipo de sonho comum em poluição noturna, assim, né? Ou também a pessoa pode realmente fazer xixi na cama. Então, que bom que acorde e vá fazer xixi. E às vezes acontece com sede, né? Quantas vezes você tá com sede e aí você sonha que tá tomando água para ver se resolve. E às vezes resolve, muitas vezes resolve, mas às vezes não resolve. Então, quando o sonho consegue produzir algum tipo de conteúdo que te mantém naquele... consegue saciar aquela sua necessidade do seu corpo, você mantém, mas se não dá, você acorda. E aí, pensando nisso, né, é disso que o Freud trata alguns pontos no livro A Interpretação dos Sonhos, que é considerado o livro máximo assim, do Freud, a obra principal dele, de 1900, e que, obviamente, é um livro longo, grande, muita coisa para ler ali, mas tem o famoso capítulo 7, né, o famoso capítulo 7, então eu sempre falo assim, você quer fazer média um dia de que leu psicanálise, se alguém perguntar assim, mas o que você acha de tal texto? Cara, um texto que você pode se garantir, assim, para mostrar que você sabe do assunto, ou que você está por dentro do assunto, é o capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos. Por que isso? Porque lá o Freud vai trazer a ideia, né, que o sonho é a realização de um desejo. Então esse é o clássico da psicanálise, né? O sonho é a realização de um desejo e ele diz mais, né? Não é exatamente só a realização de um desejo qualquer. Ele fala, é a realização de um desejo sexual, e também não só simplesmente sexual, mas sexual e infantil.
Ele até vai argumentar, quando está falando sobre isso, porque ele vai dizer da energia que é empregada na produção de um sonho. Ele fala assim, um conteúdo durante o dia, então faz de contas, aqueles sonhos que nós temos, assim, por exemplo, você quis algo no dia e não pôde, você quis comer uma coisa e não pôde comer essa coisa no dia. E aí quando você vai dormir, você sonha que está comendo aquilo. Então ele fala, esse é um sonho claramente com resto diurno, uma coisa do dia que você não pôde realizar e no sonho você vai e realiza. Mas ele coloca assim, mas um tipo de desejo desse que você teve, de comer alguma coisa que não pôde, ele fala, não é suficiente para produzir um sonho. Então o que vai acontecer? Ele sempre precisa se associar a um tipo de ideia que tenha uma energia, né, uma carga de energia muito maior para conseguir produzir um sonho. Então, por isso que a gente vai pensar a ideia de inconsciente, o que está acontecendo na hora do sono, né? Você tem lá a nossa consciência rebaixada, a censura está rebaixada, e aquilo que está no inconsciente, né, que foi recalcado, meio que aparece, ele pode, né, estar livre. É como se você chegasse na porta das prisões e abrisse, vocês podem sair e andar aqui pela rua. Só que então, esse sonho que foi resto diurno, ele não consegue produzir um sonho. O que ele vai fazer? Ele vai se associar a outro tipo de sonho. O Freud até usa como exemplo, ele fala do capitalista, né, o cara que tem a grana de investimento e o cara que teve a ideia. Então você tem um cara que tem uma puta de uma ideia legal, mas ele não tem capital para começar a colocar essa ideia em prática. O que ele faz? Ele se associa a um cara, né, um capitalista, ou a um grupo, né, aí você pode imaginar inclusive isso, né? Imagina uma pessoa que quer colocar uma ideia ali em ação e vai precisar se associar a um cara cheio da grana, que tem a energia, mas faz de conta que precisa de outro, de outro e de outro. Aí quando ele vai produzir ali o sonho, da mesma forma que você está aí com os seus vários sócios, você não vai simplesmente fazer a coisa do jeito que você quer, do jeito que é a sua ideia. Você vai precisar assim, já que ele faz parte, já que ele põe capital, ele vai ter direito também a algum tipo de escolha. E o outro que colocou também dinheiro ali também tem um tipo de escolha. E o outro também é um tipo de escolha. Então imagina assim, você que teve a ideia e mais 5 milionários ali que vão entrar. Você vai imaginar, tá? Os 5 que vão entrar no negócio e você vai ter que satisfazer um pouco todo mundo. Então por isso, né, você vai ter ali o sonho como um grande acordo que acontece, né, de vários conteúdos para conseguir produzir um sonho. E a ideia é essa, você produz um sonho. E lembrando, o sonho ele é o guardião do sono, ele quer que a pessoa continue dormindo. Só que esse material que ele vem, né, do inconsciente, ele pode agora sair desse lugar inconsciente, pode ser sonhado pela pessoa, isso só acontece, como eu falei, porque a resistência baixou. Né? Porque agora a censura não está lá em ação, a censura é aquilo que nos leva a esquecer das coisas, né? Aquilo que leva a gente a apagar algumas coisas, quando o desejo é muito forte, quando alguma coisa passa por algo proibido para dentro da nossa moral, coisas do tipo, nós afastamos a ideia. Só que não é porque você afasta uma coisa, né, você se interessou por alguém, por exemplo, ou por algo, mas você não pode aceitar aquilo de jeito nenhum, porque seria uma violação, seria uma subversão. Você afasta isso. Quando eu digo que você afasta isso, não significa que você não sente mais aquilo, não pensa mais aquilo. Você pensa, só que num outro lugar, né, numa outra cena. Você pensa isso no inconsciente. Lembrando de uma fórmula que o Freud traz nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que ele fala assim que a neurose é o negativo da perversão. Né, que eu já falei aqui outras vezes, mas a ideia geral é assim, que mesmo em seus desejos, né, nos seus desejos inconscientes, e sonhos e tudo mais, pensando mesmo no neurótico, o desejo é perverso. O desejo sempre é perverso. O Laplanche, ele fala isso, né? Como é que ele coloca? A pulsão é a perversão do instinto. Ele fala algo assim, bem interessante. No sentido que o instinto seria uma coisa mais animalesca, né? Mais natural nossa, e você tem ali a pulsão como... Você tem ali a pulsão como aquilo que subverte, né, o instinto, aquilo que, se você for pensar, os objetos são naturais, no instinto, da mesma forma que, sei lá, o João de Barro sempre faz tal coisa, ou tal animal quer tal coisa. Você tem no humano vontades, necessidades muito diferentes, não tem nada de natural que nós queremos. Então, nesse sentido, e pensando até em termos de satisfação, a satisfação do instinto
ela pode acontecer, ela é cíclica. E na pulsão é uma força constante, é um pedido constante, é uma busca constante. Então aí a plancha pensar, né, na pulsão como subversão do instinto, né, como a perversão do instinto. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que nós todos aí temos desejos perversos. O que acontece é que os perversos agem, atuam seus desejos, enquanto os neuróticos não atuam, mas sonham, fantasiam. É por isso que a gente adora tirar foto de situações catastróficas, pornográficas, violentas. Vejo tanta coisa, tanta gente cagando regra hoje no Instagram, dizendo, olha que coisa errada isso aqui, mas a galera goza com isso, né? A galera olha horrorizado para aquilo, mas muito desse horror tem a ver com o desejo dessa pessoa, que ela também tem esse desejo, mas está inconsciente. Enfim, tudo isso pode dizer que essa galera toda, esse desejo, esses desejos todos, quando a pessoa está com sono, que a resistência baixa, né? Ou sono, ou uma outra coisa, né? Que dizem que dizem não, foi um dos que participava ali com Freud das reuniões de quarta-feira à noite, o superego como solúvel em álcool. Então, quando você rebaixa essa instância crítica, essa agência crítica da personalidade, os conteúdos aparecem. Né? Aparecem e são conteúdos muitas vezes subversivos, perversos, etc. Só que acontece, se esses conteúdos aparecerem exatamente como são, a pessoa vai acordar. Vocês já devem ter passado por aquela experiência de um sonho real demais. Né? Tanto é que depois a gente pode até usar para pensar o real demais como o real do Lacan. Né? O real do Lacan desperta. É aquele real assim que é um choque. Né? Tipo, calma, você podia ter... Não precisa falar tão na lata as coisas assim. Sabe quando a gente fala isso? Tem aquela coisa mais característica do real. A coisa veio sem amortecer, sem para-choque, né? Sem alguma coisa para pegar mais leve, veio com tudo. Então, quando o sonho é real demais, você tá lá quase fazendo uma coisa que você fala, nossa, você acorda. Aí você fica puto da vida que você acorda, você quer voltar a dormir, preciso voltar a dormir para continuar sonhando aquilo. É que aquilo estava num nível tão real que você não conseguiu permanecer dormindo. Né? E seria, vamos pensar em linhas de forma rápida aqui, que a gente tem tanto tempo, é como se nesse momento o desejo se realizaria diretamente. Aí você acorda. Aí qual que é a estratégia? Né? O que aconteceu? O sonho é real demais, o sonho, né, o conteúdo não disfarçou, melhor dizendo, o sonho não conseguiu disfarçar o desejo. Porque qual é a ideia? Essa galera que foi solta aí da prisão, que é material inconsciente, ele foi afastado da consciência, ele não pode estar lá. Então, mesmo que a pessoa vá dormir, se esse material resolve voltar do inconsciente, se ele for expulso uma vez, tem que acordar para expulsar de novo. Mas tem uma estratégia. A estratégia são os disfarces. Então, isso é muito legal, né? Porque sonho bom é aquele sonho que você acorda e fala assim, nossa, o meu de ontem foi assim, eu acordei e falei, nossa, era bom dia psicanálise, as duas... Tem alguns detalhes, né, que eu tenho dele, que eu não vou falar, que vocês não são meus analistas, mas vários detalhes, eu falei assim, cara, que sonho maluco, mas eu tava muito satisfeito, assim, sabe? Eu acordei assim e falei, pô, nossa, que sonho legal, não sei direito o que aconteceu. O que aconteceu ali? Aconteceu um disfarce do sonho. Freud descreve alguns disfarces, mas eu vou falar de dois, assim, os principais, né? O clássico, né? Os principais, que é o deslocamento e a condensação. Né? A condensação é o clássico, é o famoso que eu falo em sala de aula, é o jegue de cigano. Né? Jegue de cigano porque é um amontoado de coisas. Tipo, meu sonho tinha muita condensação, porque eu estava dando bom dia psicanálise, estava em dunas, era um bug, mas que ao mesmo tempo tinha um para, não sei o que lá nas costas, não, para. Esse é detalhe interessante, quem faz interpretação sabe, que eu não saber o nome diz muito, né? O para e não sei o que. E tudo que apareceu, aí aparece lá o momento do Thor e a situação específica, que também não vou falar, então aí eu percebo assim, caramba, tem alguma coisa aqui que quebrou, e aí eu falo assim, então peraí, então isso não pode ser verdade, enfim. Então acontece uma série de coisas, como quando você sonha que você está lá você está na faculdade, mas a faculdade ao mesmo tempo é a casa da sua avó, e aí o professor quando fala, ele fala, mas tem a voz, né, do jeito de falar, assim, que é o jeito da amiga da sua mãe na infância, e que aí fala uma coisa para você, e quando você responde, você percebe que o seu amigo, na verdade, é o seu cachorro,
e que é então quando você olha para a janela da escola, você vê que está num avião, e quando você olha para fora do avião, sabe, você vê umas coisas assim, caramba, não tem sentido nenhum. Lembrando, por que tem essa bagunça? Porque tem o grande acordo que faz lá atrás, juntando interesses de vários, né, desejos para produzir um sonho. Então isso tem uma condensação que deixa o sonho super confuso, super disfarçado, né? Aí eu falo, é assim que a pessoa, é como se a pessoa fosse jurada de morte e quisesse numa festa em que ela foi jurada de morte naquela festa. Se ela chegar com a carinha dela lindona lá, ela vai ser morta. Agora, ela pode se disfarçar e entrar nessa festa disfarçado, aproveitar um pouco da festa, não vai poder aproveitar plenamente, porque vai ter que disfarçar a sua identidade ali. Ela consegue aproveitar, ninguém descobriu quem é, ótimo, aproveitou, vai embora, acordou no dia seguinte, né? O sonho, você, nossa, que sonho maluco. E lembrando do sonho maluco que tinha com o Gugu, né? Que ali era uma perversão, né, de botar os... inventava as histórias, fulano de tal quer assistir o cantor Naim pulando de não sei o que, que era tudo coisas do Gugu projetada para os outros, né? Não é projetada, ele fazia conscientemente. Então você tem ali esse sonho maluco, mas imagine que no meio dessa festa alguém perceba que alguma coisa ali está errada. Opa, tem um disfarce ali. É hora então que a censura aparece, a pessoa acorda, pronto, foi pego. Isso aconteceu comigo ontem, né? Eu estava dormindo muito bem aí, esqueci o Bom Dia Psicanálise, apresentando o Bom Dia Psicanálise dormindo, mas chegou uma hora que foi a hora que eu saquei uma coisa que foi quando eu acordei e falei, putz, já era, paciência. E aí uma outra coisa que é muito comum é o deslocamento. O deslocamento eu sempre dou o mesmo exemplo em sala de aula porque ele é muito fácil de pensar, cara. É só você imaginar quando você chega num lugar e tem várias pessoas, e dentre essas várias pessoas está a pessoa que você tá afim. Então a pessoa que você tá afim tá aqui. Então tem pessoa aqui, tem aqui, tem aqui. A que você tá afim tá aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aí você chega num lugar e fala assim, oi, tudo bom, beleza? Tudo bom com você, beleza? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom? Tudo bem com você? Blá, blá, blá. Você é intenso, cada uma das pessoas, mas aquela que você deseja, que te interessa, você é mais distante. Então, pela mudança de atitude ou de intensidade, você percebe assim, cara, por que tá tão intenso e chegou ali e a coisa foi menos intensa? Aí o Freud fala que é um deslocamento, você desloca o objeto, né? Desloca a investimento de objeto. Então, no sonho, aquilo que é o elemento mais... teve um detalhe aqui, é besteira. Enquanto os outros profissionais, as pessoas estudiosas do sonho, não se preocupavam com o detalhe, o Freud fala assim, pô, esse detalhe menos importante é o que mais me interessa por conta do princípio do deslocamento. Isso é uma regra, inclusive, que eu falo na clínica para quem eu dou supervisão. Aquilo que o paciente fala, mas isso não tem importância, e vai para outro ponto, vai escutar o que não tem importância. Se a pessoa está insistindo no assunto A e falou um B rapidinho, um C, vai escutar o B e o C, né? Às vezes você percebe que o seu paciente fala, ou você, paciente, fala, em sessão, mas a coisa não sai do lugar, né? A análise parece que não avança. Cuidado, porque às vezes está num tipo de narrativa enfatizando um ponto e você não está escutando aquele ponto ali, meio que é passado meio que por cima, assim, né? Então vai escutar esse ponto, esse detalhe aí, que tem a ver com o deslocamento. E aí é bem interessante que o Freud coloca assim, para a gente poder finalizar aqui que eu tenho atendimento agora. Ele coloca, tratamos como sagradas escrituras aquilo que os autores até então consideravam um erro qualquer, né? Então aquilo que era um erro qualquer para as pessoas, para os autores até então, o Freud começa a falar assim, cara, isso é o que mais nos interessa. E isso acabou desembocando nas manifestações do inconsciente, né? No sonho, o detalhe deixar de lado no sonho, né? A ênfase em outras coisas, vou escutar o que não tem ênfase. Isso vai aparecer nos tropeços de linguagem, isso vai aparecer no xiste, isso vai aparecer numa série de coisas que para os outros era lixo, né? Joga fora. E para a psicanálise o interesse era por esse lixo aí, essas coisas que ninguém mais se interessava, né? É tipo o cara que descobriu que podia comprar óleo usado dos lugares, olha só. Aí o cara fica milionário, conheço um cara que ficou milionário comprando óleo usado e reprocessando, sei lá como é que é. Tipo, aquilo que era um lixo que ninguém se importava, ele falou assim, cara, isso me interessa. E com esse lixo ele tirou a riqueza. É meio que assim, né? É claro, aqui eu falei só um trechinho, a interpretação dos sonhos tem 700 páginas, mais ou menos. E tem os outros detalhes, que é a questão da linguagem, né? A questão da lembrança. Será que o que a gente lembra do sonho é o que realmente aconteceu?
E aí o Freud fala, pouco importa, o que importa são as associações que são feitas. O significado dos sonhos também não trabalho aqui com vocês, mas o Freud não coloca um significado global, ele fala, tem obviamente uma significação, até a Ana Freud fala disso, né, que é universal, mas o que nos interessa é o peculiar, é o específico daquela pessoa. E que, só para fechar esse raciocínio, esse mesmo raciocínio para pensar a formação do sonho e a interpretação e a forma que se escuta, etc., o Freud vai dizer assim que usamos para pensar a histeria ou as neuroses ou as problemáticas clínicas. As pessoas chegam no nosso consultório, elas têm lá as suas questões, mas sofrimentos e tudo mais que elas falam, e é muito comum. Quem já fez um semestre na faculdade de psicologia teve aula que fala conteúdo manifesto, conteúdo latente, né? O conteúdo manifesto é o que a pessoa fala ali, elas conseguem se lembrar, sabe, falar sobre aquilo, o latente é o que está por trás, é o inconsciente. Mas eu acho que a gente pode pensar de uma forma mais divertida, pensar assim, que tudo que a pessoa fala, essa coisa está condensada ou deslocada, ou os dois, inclusive, né? Então a pessoa traz lá um mal-estar, um sintoma, um sofrimento, eu preciso escutar aquilo e não tomar o pé da letra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tô vendo as postagens, hoje em dia tá fogo, o pessoal tá com umas leituras assim, do tipo, sei lá, tava vendo ontem falando sobre a questão da Branca de Neve e do beijo não consensual do príncipe, e que agora eles querem que tire esse trecho da Disney e tudo mais. E eu acho interessante, né? Eu acho que tem lá um lado que eu entendo, mas tem uma dimensão dos desejos humanos que a galera acha que não tem isso, né? Se você pega qualquer estudo de masoquismo, sadismo, desejos perversos, melancolia, né, você começa a ver que o ser humano não é tão organizadinho assim, bonitinho, correto, não. Tem coisas bem subversivas que temos e que não queremos abrir mão disso, né? Então, sei lá, tem coisa assim a se pensar. Por que eu estou falando isso? Porque o psicanalista é aquele, né? Então não estou dizendo que não possa ter esse tipo de fala com relação à Branca de Neve, né? Ok, acho que tem as pessoas que vão argumentar e argumentam corretamente, que isso pode transmitir uma ideia na verdade tem que transmitir que ambos têm que desejar uma mesma coisa, que ambos têm que estar conscientes, concordo plenamente. Mas como psicanalista, eu vou escutar essas coisas, eu vou escutar quem beijou, quem foi beijado e tudo mais, mas não assim, dizer assim, você não pode fazer isso ou você pode fazer isso. Eu vou escutar para ver o que tem por trás de tudo isso, que desejo